Ordem do Senhor, um homem de Deus veio de Judá a Betel, e Jeroboão estava junto ao altar para queimar o incenso. E clamou contra o altar com a palavra do Senhor e disse: Altar, altar, assim diz o Senhor, eis que um filho nascerá à casa de Davi, cujo nome será Josias, o qual sacrificará sobre ti o sacerdote dos altos, que queimam sobre ti incenso, e ossos de homens se queimarão sobre ti. Ó Deus e Pai, no nome do Senhor Jesus Cristo, meu Deus, que o Senhor venha abençoar os irmãos. Ó Deus, meu Pai, os irmãos que têm ofertado na sua casa, prospera a vida dos teus servos com as suas bênçãos materiais e espirituais. Cobre eles com teu sangue, meu Pai, ajuda eles a vencer. Repreende o devorador nas suas vidas, meu Pai, e manifesta o milagre agora. Também no nome do Senhor Jesus Cristo, meu Deus, que o Senhor, por amor do seu povo, por amor da sua igreja, que o Senhor venha usar de sabedoria, que o Senhor venha, meu Deus, nos dar sabedoria, nos dar graça nessa noite, meu Pai. Ó Deus, pelo seu espírito de ciência e inteligência, Senhor, e nos faz entender a sua palavra, a sua mensagem nessa hora, em nome do Senhor Jesus. Amém. Irmãos, hoje nós vamos continuar falando sobre as ideologias. E os irmãos sabem que nós falamos ontem alguns princípios das ideologias, como elas começaram, como começam, né, dentro da Bíblia, e nós mostramos só alguns pontos, né, alguns pontos chaves. Não é tudo, né, também nós não vamos aprender tudo aqui, não tem como nós aprender tudo, porque isso é ensinamento para muito tempo, muitos anos, né, mas agora nós vimos lá daqueles homens que tiveram a ideia, como Satanás teve uma ideia própria, e depois de ter uma ideia própria, ele incentivou a outros a também, né, querer fazer, a participar da sua ideia. E aqui nós estamos vendo também um rei, Jeroboão, só que ele tinha uma questão maior. Ele também teve uma ideia, ele plantou uma ideologia. Só que Jeroboão, ele tinha uma vantagem maior, porque ele era o rei. Então ele tinha muito mais condição de implantar a sua ideia em todo Israel, porque ele era o rei. Então quer dizer, até com medo do rei, porque o rei determinou, ou até com, né, por causa de ser o rei que falou, ou com medo de morrer e desobedecer o rei, o povo aceitou aquela ideologia, uns de algum grato, outros de mau grato, outros com medo, mas todos aceitaram aquela ideologia. E é bom os irmãos guardar isso, porque nós vamos falar nisso depois. As ideologias que são implantadas com aqueles que estão na frente do sistema. E automaticamente você é obrigado a aceitar. Ou você rejeita, e como diz, e sofre o dano, ou você aceita porque alguém mais forte mandou você fazer. Não é isso? Parece aqui 1 Reis 12, 27, né? Vamos dar uma lida lá para os irmãos ver por que Jeroboão arrumou essa ideologia, essa ideia. A partir do 26. 1 Reis 12, a partir do 26. Quem achou pode ler. E disse Jeroboão no seu coração: agora tornará o rei na casa de Davi. Se este povo subir para fazer sacrifícios na casa do Senhor em Jerusalém, o coração desse povo se tornará seu senhor, a Roboão, rei de Judá, e me matarão e tornarão a Roboão, rei de Judá. Pelo que o rei tomou conselho
e fez 2 bezerros de ouro e lhes disse: muito trabalho vos será subir a Jerusalém. Vês aqui teus deuses, ó Israel, que te fizeram subir da terra do Egito. E pôs um em Betel e colocou o outro em Dan. E este feito se tornou em pecado, pois que o povo ia até Dan, cada um a adorar. Também fez casa dos altos e fez sacerdotes dos mais baixos do povo, que não eram dos filhos de Levi. E fez Jeroboão uma festa no 8º mês, no dia 15º do mês, como a festa que se fazia em Judá. E sacrificou no altar semelhantemente fez em Betel, sacrificando os bezerros que fizera. Também em Betel estabeleceu o sacerdote dos altos que fizeram. E sacrificou no altar que fizera em Betel, no dia 15º do 8º mês, do mês que ele tinha imaginado no seu coração. Assim fez a festa aos filhos de Israel e sacrificou no altar, queimando o incenso. Viram? Jeroboão, volta aí, Paulo, o pensamento, olha para você ver o pensamento, e os irmãos entendam bastante isso, que desde o começo, parece que é o 26, deixa eu ver. É, o 27. Desde o começo, viu que todos aqueles pensamentos que nós falamos que criaram a ideologia, elas veio do coração desses homens, do coração. Até o próprio Satanás, Deus falou, até que achou em ti a iniquidade, que veio do coração dele. Aqui também, olha você vê, se este povo subir para fazer sacrifício ao Senhor em Jerusalém, não, nesse não, por volta, é o 26, e disse aqui, ó, e disse Jeroboão no seu coração, agora tornará o reino à casa de Davi. Está vendo? Ele pensou no seu coração, porque é da onde que surgiu a ideologia? Onde que ela surge? No seu coração. E agora, ele estava defendendo o lado dele. Ele só queria o reino. Ele queria aquele reino de qualquer maneira, não queria que ninguém tomasse seu reino. E agora se observa que só que ele pensou, como que ele ia continuar mantendo o seu reino, se o coração do povo voltasse para o rei, né, para Judá, se voltasse para o Deus de Israel. Então ele pensou, eu tenho que arrumar um plano. Está entendendo? Nós temos que bolar um meio aqui, porque eu vou ser prejudicado, eu vou perder meu reino. Então ele bolou um plano, ele arrumou uma ideologia. E aí que, irmãos, que é interessante, olha para você ver que você está cansado de ver isso por aí. Mas depois nós vamos falar sobre isso mais especificamente, né? Olha para você ver que, olha como diz a lábia dele. Gente, está ficando muito longe para vocês ir. Um sacrifício danado, para que esse sacrifício todo? Né? Não foi isso que falou? Para que todo esse sacrifício? Sai daqui para ir lá naquela longura, mulher, velhos, criança, naquela longura danada para adorar a Deus. A gente pode adorar a Deus aqui. Que bobagem é essa? Que bobagem. E aquilo ele foi conseguindo convencer o povo. Só que ali tem um outro ponto, tem um ponto ali, que os irmãos perceberam que tinha um ponto ali, que ele era igualzinho a primeira afronta contra Deus? O bezerro de ouro. Porque eles nunca fazem diferente. Na verdade, a questão maior era o bezerro de ouro. Ela foi levantada junto com Moisés, lá, né, para o Arão, onde fizeram e Deus ali destruiu. Agora, de novo, tornaram fazer um bezerro de ouro. E falou a mesma palavra que aquele povo que pecou contra Deus no deserto, falou de novo, esse é os deuses que vos tirou da terra do Egito. E o povo, é o rei que está falando, é o rei que mandou fazer. Então quer dizer, nós temos que respeitar o rei. É uma lei que ele determinou, mas era uma ideologia. Era uma ideologia dele, querendo livrar a cara dele. Querendo livrar ele mesmo.
Então ele criou aquele altar. E fez com que o povo de Israel pecasse contra Deus. Vamos lá, passa só um pouquinho para frente, Paulo. Vou fazer uma pergunta. Embora ele fez assim de mal intencionado, né, por esperteza, né, para beneficiar a si próprio, mas eu acredito que também ele tinha alguma coisa no coração também de além, né, e não estava só uma questão de enganar o povo. Eu acho que ele também enganou ele mesmo. Eu acredito que ele pensava assim, eu falo assim, mas ao mesmo tempo ele pensa assim, qual a diferença de adorar lá como adorar aqui? Justamente. Eu acho que enganou o povo com esse pensamento, mas enganou ele mesmo. Porque você vê a mulher samaritana, quando Jesus chega para falar com ela, ela fala assim, nossos pais adoraram nesse monte, mas vocês falam que é em Jerusalém que deve adorar. E o povo samaritano fazia parte exatamente, né, do reino de Israel, quando se deu o cativeiro, a mistura e tudo. Então você vê que era uma mensagem que foi difundida, e até na época de Jesus eles pensavam assim. Interessantíssimo, tá vendo? Pra gente, irmão, o cooperador Ricardo. Justamente. Justamente. Vocês estão vendo, Pedro? Eles mesmos já é a igreja, não precisa nem ir na igreja, né? Engraçado que é os que mais estão caídos e é os que mais são fortes, né? Porque os fortes estão lá todo dia chorando e pedindo misericórdia. Os fracos acham que estão tudo melhor do que todo mundo, né? Nem precisa ir na igreja, acho que nem precisa de Deus. Quer dizer, é bom demais, né? Mas então vocês estão vendo aqui, foi o que a irmã falou. Parecia uma coisa tão boba. Não era só o Jeroboão pecando igual os outros reis pecaram. Não era isso? Igual os outros reis também pecou, fizeram imagem, fizeram outras coisas, mas o de Jeroboão não era simples. Não era simplesmente levantar um altar, que é o que a irmã diz aqui. Porque lá no tempo de Jesus, essa ideologia que Jeroboão lançou no coração de Israel, permaneceu no coração de alguns, mesmo eles vendo o sinal de Deus, Deus repreendendo, continuou no coração deles, até no tempo de Jesus, até chegar Jesus. E engraçado, não terminou em Jesus não, até hoje está no nosso, está aí por aí, a mesma mensagem. Então não era simplesmente que Jeroboão estava fazendo um altar para adorar o Deus, não, tinha uma ideologia implantada, né? Vamos lá na samaritana, quando a samaritana usa, ela se referiu, olha para você ver, no tempo de Jesus, quer dizer, Jeroboão já tinha morrido há muitos anos, já tinha passado, Davi e outros aí, e agora, não é? No tempo de Jesus, a mulher samaritana responde isso justamente aqui, o que ela ainda continuava naquela ideologia. Olha para você ver. João 4, Evangelho de João 4, a partir do versículo 20. Nossos pais adoraram neste monte, e vós dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. Viram? Lê mais um pouquinho. Disse-lhe Jesus, mulher, crê-me que a hora vem em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não sabeis, nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora vem e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Verdade, viu? Tá vendo, irmãos? Quer dizer, na hora que aquela mulher samaritana repetiu o que Jeroboão tinha feito, os nossos pais adorou, porque eles continuaram adorando naquele monte. Ela disse, nossos pais adorou aqui nesse monte.
Jesus fala, olha o que Jesus fala com ela: vocês adoram o que não sabem, nós adoramos o que nós sabemos. Então você vê que quando a pessoa está infiltrada numa ideologia, ele não sabe, não sabe, porque não tem fundamento, nenhum, entenderam? Não tem fundamento. Jesus falou assim: vós adorai o que não sabeis, nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Então, irmãos, vocês observam, aparentemente, a ideologia que ele plantou era muito convidativa, todo mundo ser beneficiado. Para que aquele negócio de ficar aquele sacrifício todo? Mas só que tinha uma coisa, não dava para eles, aí que está o problema, não dava para eles adorar a Deus em outro lugar, porque a glória não manifestava. A glória de Deus não manifestava em outro lugar, só manifestava naquele lugar, aonde Deus determinou. Lá você vai ver falar no tempo que a glória de Deus manifestava aqui, que o poder de Deus estava lá, não era? Mas em outro lugar você não via para adoração, não. Ele não manifestava a sua glória. Então o que eles pensaram? Nós vamos levantar um outro lugar, vamos arrumar um outro lugar, aqui não vai ter a glória, mas nós vamos fazer um bezerro, aonde as pessoas podem ver, podem olhar, tocar. Então, quer dizer, vai parecer a mesma coisa. Até melhor, porque agora não é mais aquele negócio invisível, que a gente não está vendo nada. Não precisa de encher do Espírito. Não, agora nós vemos com os próprios olhos. Não é isso? É o que tem acontecido nos dias de hoje. Mas depois nós vamos sobre isso. E nós vemos aqui, irmãos, uma outra pessoa que também trouxe uma ideologia terrível dentro de Israel. E essa pessoa também tinha um poder muito grande. Um poder muito grande dentro de Israel. E você pode ver que muitos homens fizeram coisas erradas lá em Israel. Alguns reis, algumas pessoas, mas essas pessoas, não foi simplesmente uma coisinha errada que eles fizeram. Eles implantaram uma mensagem, uma ideologia. E essa ideologia deles, ela assolou dentro de Israel o tempo todo, até chegar em Jesus, para Jesus reprovar ela, porque ela ainda continuava dentro das igrejas, né? Essa é Jezabel, irmão. Vamos lá na Jezabel. Os irmãos observam que a Jezabel, ela começou a incentivar as mulheres de Israel de tal forma, ela criou uma ideologia no meio das mulheres de tal forma, que as mulheres, aquelas mulheres de Israel simples, né, mulheres que aprendiam uma vida de sinceridade, de honestidade, de pudor, Jezabel ensinou para elas, começou a doutrinar elas, ela lançou uma ideologia no meio delas, que aquelas moças começou a perder todo esse pudor. Os homens começaram a perder esse pudor, né? E a Bíblia mostra para nós que, né, lendo toda a história de Jezabel, ela era uma rainha, né? Acabe era o rei, mas ela era a rainha, mas ela que mandava no Acabe, né? Ela não só implantou a questão da vaidade profana e a homossexualidade, a sexualidade, como também até o feminismo, né? Ela foi uma das que implantou junto com a rainha Vasti, né? Junto com a rainha Vasti. Mas vamos lá. Ela implantou isso. E lá no profeta Isaías, vamos lá na Jezabel primeiro. Vamos lá só onde é que ela pintou os olhos.
Aliás, não precisa nem de ler lá no Pintou os Olhos. Vamos lá quando Jezabel ordena matar Nabote. Vamos lá. Vamos lá, 21. 1 Reis 21. Irmãos, olha para vocês verem o que eles tentam, porque você não vai criar uma ideia, uma ideologia. Uai, ela não vai ter, ela tem perna curta, ela não tem que ir muito longe. Como que ela vai? Ela precisa de poder. Alguém tem que estar no poder para manter ela. E a Jezabel tinha o poder, mas a mentira não prevalece diante da verdade, nunca. Ela pode prevalecer um tempo. Mas olha para você ver, como ela sabia que não tinha como prevalecer toda a mentira, quer dizer, o que ela fez? Ela começou a fazer o que todos fazem, matar. Vamos matar, vamos mentir, né? Vamos usar pessoas aparentemente honestas para proclamar, né, as nossas ideologias, pessoas honestas, porque essas pessoas honestas sendo enganadas, elas vão proclamar e vão ser acreditadas, porque são pessoas de credibilidade, é pessoa que tem credibilidade, então elas vão ser aceitas. O que ela fez? Ela chamou os sacerdotes, ela cuidava do sacerdote, ela pagava o sacerdote, eles comiam na mão dela, e assim ela implantava a sua ideologia. Vamos lá, na morte de Nabote, para os irmãos ver. Quem achar pode ler. Tá quanto? 1 Reis 21, a partir do 8. 1 Reis? 21, a partir do 8. 21, a partir do 8. Pode ler. Então escreveu cartas em nome de Acabe, e as selou com seu selo sinete, e mandou as cartas aos anciões e aos nobres que havia na sua cidade habitavam com Nabote. Espera aí só um pouquinho. Volta um pouquinho, quando ela pergunta a Acabe por que estava triste. É o 21:3. 21:3, pode ir lá. Porém, vamos ler o 4. O 5? Porém, vindo a ele Jezabel, sua mulher, lhe disse: que há que está tão desgostoso o teu espírito e não comes pão? Pode continuar? Pode ler. E ele lhes disse: porque falei a Nabote, o jezreelita, e lhe disse: dá-me a tua vinha por dinheiro, ou se te apraz, te darei outra vinha em seu lugar. Porém ele disse: não te darei a minha vinha. Então Jezabel, sua mulher, lhe disse: governas tu agora no reino de Israel? Levanta-te e come pão, alegre-se o teu coração, eu te darei a vinha de Nabote, o jezreelita. Viu aqui? Ela diz: por que você está triste? Eu estou triste, falou com Acabe. Eu estou triste porque o Nabote não quer me vender a vinha. Ele: mas você não é o rei? Espera aí, eu vou te dar a vinha. Pode deixar que eu vou dar meu jeitinho aqui. Vou te dar você aquela vinha. Olha para você ver, tá vendo? Vou dar a vinha para você. Agora vai lá no 17, onde é que você estava? Vou no 9. Escreveu nas cartas dizendo: apregoai um jejum e ponde a Nabote acima do povo. E ponde defronte dele 2 homens, filhos de Belial. Peraí, qual? Onde você está? Eu estou no 9. 9, no 9, pô. Agora 10. Justamente, aqui, ó. Escreveu carta dizendo: apregoai um jejum e ponde Nabote acima do povo. Irmão, presta atenção. Meu Deus, apregou um jejum? Não era um sacrifício, vamos dizer, santo? Jejum? Não era coisinha simples, não. Apregou um jejum e coloca o Nabote na frente. Olha para vocês, irmão. Isso aí nós estamos cansados de ver nos últimos dias. Vai lá. Continua. Pode continuar. E ponde defronte de 2 homens, filhos de Belial, que testemunhem contra ele, dizendo: blasfemastes contra Deus e contra o rei, e trazei-o fora e apredejai-o para que morra. E os homens da sua cidade, os anciões e os nobres que habitavam na sua cidade, fizeram como Jezabel lhes ordenara.
conforme estava escrito nas cartas que lhes mandara, e apregoaram o jejum e puseram Nabote acima do povo. Então vieram 2 homens, filhos de Belial, e puseram-se defronte dele. E os homens, filhos de Belial, testemunharam contra ele, contra Nabote, perante o Senhor, dizendo: Nabote blasfemou contra Deus e contra o rei. E o levaram para fora da cidade e apedrejaram com pedras, e morreu. Então... Viram aqui? Viram aqui? Ela colocou 2 homens, 2 testemunhas, tudo bem bolado, irmãos. Tudo bem bolado. Isso aqui é até bíblico, não é? Não é 2 testemunhas? Se 2 testemunhas testemunhou, é aceito. 2 testemunhas. Colocou as 2 testemunhas, filho de Belial, pessoas que mentem e está pouco se lixando. Fala mentira, reverente, está pouco se lixando. Quer dizer, ela mesmo, ela não fez nada, ela não colocou a mão em nada, ela não usou a massa, ela não colocou a mão na massa, não. Ela fez com que o povo, o sacerdote, o povo matasse Nabote. O povo matasse. Olha para você ver que coisa impressionante. Chamou para o jejum, não, nós estamos fazendo uma coisa para Deus. De Deus aqui, ó. Uma consagração para Deus. Só que ali tinha uma cilada. E depois que eles mataram Nabote, só que o que eles não sabem, que acima dos homens existe Deus. Na hora que o sangue de Nabote correu na terra, Deus enviou Elias. Aí chega Elias. E Elias foi direto no Acabe, ele não foi na Jezabel. Ele foi no Acabe e disse: você matou Nabote. Ah, foi a Jezabel. Não. Você que matou Nabote. Porque, na verdade, Elias era o rei. Ele era o rei. Acabe. Acabe era o rei. Não era Jezabel, o Acabe que era o rei. Onde, irmão, que muitas vezes alguém pensa que Deus, né? Eles acham que Deus é tão lerdo igual o ser humano, né? E o ser humano muitas vezes as pessoas, alguns são cínicos, né? E acham que Deus cai na lábia de alguém. Deus não cai na lábia de ninguém, não, irmão. Deus conhece o homem de dentro por por fora, né? E o Senhor foi direto no Acabe, mandou Elias e profetiza contra o Acabe. E naquela hora o Senhor falou: e foi o Acabe que matou Nabote. Viram? Mas quem deu toda a instrução foi a Jezabel. Agora, por que Jezabel tinha aquele problema com Acabe? Porque Jezabel tinha um problema sério com Elias? Que era de Deus, não é isso? Porque eles eram do Senhor. Então quer dizer, e a ideologia não combina com o homem de Deus. Ideologia não combina com homens de Deus, nunca. Que é mentira, é engano. Então quer dizer, mas só que ali, olha para você ver, ela fez algo, matou um homem, fez tudo planejado, tentou bancar como sacerdote, né? Agora, acha só para mim o versículo lá, que o sacerdote que comia da mesa de Jezabel. Para você ver que todos esses sacerdotes comiam da mesa dela. Ela que sustentava esse sacerdote. Todos eles. E perseguiu Elias. Primeira Reis 18? Primeira Reis 18, 19. Pode ler. Agora, pois, envia, ajunta a mim todo o Israel no monte Carmelo, como também os 450 profetas de Baal, e os 400 profetas de Aserá, que comeram da mesa de Jezabel. Viram? Comia na mesa dela. Então, como que eles iam profetizar contra ela? Nunca.
Não havia uma profecia contra Jezabel. Os profetas não profetizavam. Contra ela não, tudo de bênção. Contra Acabe, tudo de vitória. Só havia profecias de vitória para eles. Mas Elias não. Com Elias o negócio era diferente. Elias já falava, você está fora. Está fora, Acabe, e Deus vai te punir. A mensagem de Elias era essa. Porque Elias não comia da mesa dela. Paulo? Fiquei com uma dúvida sobre a Jezabel. A Jezabel, no caso, ela criou aquela ideologia, criou lá a ideologia e tudo, ou ela aprendeu essa ideologia com a mãe, o pai, dentro dos tempos passados, como você dizer? Ela pode ter trazido de fora, porque ela não era israelita. Baal, né? Então, realmente, quer dizer, ela trouxe de fora, ela não era uma israelita, né? Ela não era de Israel. Só que ela veio, quer dizer, o Acabe casou com a mulher que não era israelita, começou o problema. E ela trouxe a ideologia dela. Mas só que essa ideologia, os irmãos têm que entender uma coisa, irmãos. Tem que saber fazer uma diferença. Tem lá as religiões. O cara lá tem a religião dele, ele gosta da religião dele, adora do jeito que ele quer adorar. É uma religião dele. Que ele adora lá. Se alguém quiser entrar para a religião deles, entra. Quem não quiser, não entra. Isso é uma religião da pessoa. Mas a ideologia não é isso. A ideologia, ela abrange todas as religiões. Essa que é a diferença. Ela não é uma coisa de uma religião, ela abrange todos, né? E na hora, porque o sentido dela não é justamente criar uma religião para ninguém. O sentido dela é criar o homem para o homem viver para Satanás, porque ela é espiritual. É fazendo a vontade do diabo. É isso que ela quer. Não é criar para você mais uma religião. Não está cheio de religião. Cada um adora lá o que ele quer, faz o que ele quiser. Né? Você quer adorar daquilo. Não, isso aí não é ideologia, isso é religião. Agora, a ideologia trabalha com todos. E como a irmã falou aqui, no final, todos falam a mesma língua. Você viu o ensinamento que a irmã deu aqui? Você coloca o ateu, coloca o evangélico, coloca o espírita, coloca o budista. Todos falam a mesma língua. Como? Todos falam a mesma coisa. Porque a ideologia entrou, ela não entrou como uma religião. Ela entra como algo do diabo para mudar toda a mente do homem. Primeira Reis, quanto? Vamos lá então, 1 Reis 16, 30, né? Pode ler que achou. E fez Acabe, filho de Oni, o que parecia mal aos olhos do Senhor, e o que todos os foram antes dele. E sucedeu que, como se fora causa leve andar nos pecados de Jeroboão, filho de Nabate, ainda tomou mulher a Jezabel, filha de Etibal, rei dos Sidônios, e foi e serviu a Baal e se encurvou diante dele. Viu aqui? Tá vendo? Fez até o rei, o filho de Etabaal, né, rei dos Sidônios, e foi e curvou diante dele. Tá vendo? Irmãos, ela implantou essa ideologia e ela estava atingindo a todos. Todos. É por isso que nós, né? É por isso que nós temos que saber. A irmã? Justamente. Tá vendo? Vocês estão entendendo o que é ideologia? O que ela faz? Né? Todo mundo, às vezes, a pessoa fica pensando que é uma nova religião. Não tem nada disso, não. Ela atinge todas as pessoas das religiões. Cada um deles e domina, e faz cada um falar a mesma linguagem.
Não, pastor, isso é verdade, porque a gente vê lá em Apocalipse, né? Jezabel já tinha morrido há muito tempo, mas lá na igreja de Apocalipse, Deus repreende o espírito de Jezabel que estava na igreja, fazendo eles cometer a mesma coisa que Jezabel fazia no passado. Justamente, vamos lá, no Apocalipse, aí você vê, ela já tinha morrido. Quantos anos Jezabel tinha morrido? Olha Jesus repreendendo o espírito dela dentro da igreja, lá no Apocalipse. Apocalipse 2:20, olha para você ver ela aí, olha ela fazendo a ruaça dela. Mas tenho contra ti que tolera Jezabel, mulher que se diz profetiza, ensinar e enganar os meus servos, para que se prostituam em cômodos sacrifícios da idolatria, e dê-lhe tempo para que se arrependesse da sua prostituição, e não se arrependeu. Viram? E como os que são enganados, aqueles que são enganados, voltem um pouquinho. Como alguns que são enganados, é aqui, ó, ela é profetiza. Profetiza o quê? Que profetiza. Ensina e engana meu servo, para que se prostitua e coma do sacrifício. Isso quer dizer assim, não, que a Jezabel estava ensinando a adorar outro Deus. É por isso, não, por isso que não pode, não quer adorar outro Deus. Mas não é nada a ver com sensualidade, não. Nós vamos mostrar com você que tinha tudo a ver com a sensualidade. A Valéria? Complementar, vamos ler Isaías 3, a partir do 16. Amém. Aí já está registrado aí, né? Olha o que ela andou fazendo lá dentro de Israel. Olha para você ver. Está tudo escrito aí, pode ler. Isaías. O profeta Isaías foi lá por Deus e repreendeu. Isaías 3,16. Olha aí o que ela andava ensinando lá. Diz ainda mais o Senhor: porquanto as filhas de Sião se exaltam e andam de pescoço erguido e têm olhares impudentes, e quando andam, como que vão dançando e cascavelando com os pés. Vamos dar só uma paradinha aqui, só um pouquinho. As filhas de Sião se exaltam e andam de pescoço erguido. Será como é que elas aprenderam? Por que elas aprenderam a andar de pescoço erguido? Você já viu que a maioria das pessoas que são simples, eles andam mais de cabisbaixo, não é? Não é cabisbaixo, derrotado. É porque a pessoa tem essa maneira de andar cabisbaixo. Mas esses outros não, já andam de pescoço erguido, porque já quer deixar tudo arrebitado, né? Aqui, pescoço erguido, olhares imprudentes. Olhares imprudentes. E quando anda, é como que vão dançando e cascavelando com os pés. Isso aqui que está falando é Deus falando através de Isaías. Pode continuar. Portanto, o Senhor fará tinhosa a cabeça das filhas de Sião, e o Senhor porá descoberta a sua nudez. Naquele dia tirará o Senhor o enfeite das ligas, e as redezinhas, e as luetas, os pendentes, e as manilhas, e os vestidos resplandecentes, os diademas, e os enfeites dos braços, e as cadeias, e as caixinhas de perfume, e as arrecadas, os anéis e as joias pendentes do nariz, os vestidos de festas, e os mantos, e as coifas e os alfinetes, os espelhos e as capinhas de linho finíssima, e as toucas e os véus. E será que em lugar de cheiro suave haverá fedor, e por cinto uma corda, e em lugar de encrespadura de cabelos, calvície, e em lugar de veste larga, cilício, e queimadura em lugar de formosura. Viram aqui? Vocês estão vendo o quanto ia? Perderam o pudor. As moças já andavam rebolando, já se rebolando, né? Cascavelando com os pés, olhares imprudentes, né? Com aqueles enfeites, roupas resplandecentes. Aquelas moças simples de Israel, agora já andava dessa forma. Por quê? Aprendeu com quem? Com a Jezabel. Aí alguém fala, não, mas a Jezabel não te fez ensinar isso, não, é só pintou os olhos. Coitado, quem não tem revelação de Deus, é só pintou os olhos. Agora, para quem tem a revelação, é que sabe o que ela andou fazendo, senão Jesus não estava repreendendo o espírito dela lá na igreja. E sem contar que a filha dela reinou no reino de Judá, né, depois. Depois dela, a filha veio para Judá. Aí você vê, um ano em Israel, e Judá tinha permanecido, não era?
Ele era a única de Davi. Ela foi uma lá para ajudar, para ver se bagunçava o coreto lá também. Pastor, interessante também, como o Pedro comentou ontem, que a maioria das ideologias ela vai beneficiar a própria pessoa, né? Justamente. Quando a gente for ler lá em cima lá que Acabe está negociando com Nabote, eu sou Nabote, você me dá o preço que eu pago o preço que você quiser. Ele fala que ó, eu tenho vinhas melhores do que essa. Entendeu? Mas que ele queria aquela? A ideologia que ele criou no coração dele, que ele queria aquela, mas ele tinha melhores. Justamente. Tinha vinha melhor, mas queria aquela. Para destruir porque aquela era do Nabote, realmente, né, irmão? Quando a coisa é de Deus, aquilo que é de Deus é bem visto mesmo. Né? O Paulo? Também tem o caso daquela rainha na presença do rei, né, no tempo de Esther, que não quis, a rainha Vashti, que não quis aparecer na frente do rei, né, algo assim, e aí, tem esse caso, né. Aí pode ler o versículo? Justo, pode ler. Esther 1:10. Tem contando aqui toda a história, né, praticamente. E ao 7º dia, estando já o coração do rei alegre do vinho, mandou a Meumã, Bizita, Arbona, Bicta, Abigata, Zetar e Acarcas e os 7 eunucos que os serviam na presença do rei Assuero. E introduzissem na presença do rei a rainha Vashti com a coroa real para mostrar aos povos e aos príncipes a sua formosura, porque era formosa à vista. Porém a rainha Vashti recusou ouvir conforme a palavra do rei pela mão dos eunucos, pelo que o rei muito se enfureceu e ardeu nele a sua ira. Então perguntou o rei aos sábios que entendiam dos tempos, porque assim se tratavam os negócios do rei na presença de todos os que sabiam a lei e o direito. E os mais chegados eram eles Carcena, Setar, Admata, Tarsis, Meres, Mercena, Mucão, os 7 príncipes dos persas e dos medos, que viam a face do rei e se assentavam os primeiros no reino, o que segundo a lei se devia fazer da rainha Vashti por não haver cumprido o mandado do rei Assuero pela mão dos eunucos. Então disse Memucã na presença do rei e dos príncipes: não somente pecou o rei, a rainha Vashti, mas também contra todos os príncipes e contra todos os povos que há em todas as províncias do rei Assuero. Porque a notícia desse feito da rainha sairá a todas as mulheres, de modo que desprezarão a seus maridos e a seus olhos, quando se disser. Mandou o rei Assuero que introduzisse à presença a rainha Vashti, porém ela não veio. E nesse mesmo dia, as princesas da Pérsia e da Média dirão o mesmo a todos os príncipes do rei, ouvindo o feito da rainha, assim haverá assaz, desprezo e indignação. Se bem aparecer o rei, sai da sua parte um edito real, escreva-se nas leis dos persas e dos medos, e não se revogue que Vashti entre mais na presença do rei Assuero, e o rei dê o reino dela à sua companheira, que seja melhor do que ela. Viram aqui? Era simplesmente que ela não quis ir. O que é isso, gente? Não tem nada a ver, já que ela não quis ir, amém. O que tem, não é? Mas não era. Não era. E esse reino não era de Israel. Isso aqui era dos medos persas, não é? Medos e persas. Mas como ia ser registrado na Bíblia, porque não foi registrado outras coisas que eles andam fazendo. Não foi registrado. Isso foi registrado na Bíblia. Como seria registrado na Bíblia, e daqui surgiria essa ideologia? Ela ia surgir. Pode ver que aquele homem, quando ele está falando, volta aí, Paulo, muitas das vezes dá para entender que como se ele estivesse profetizando. Parece que ele está profetizando. Olha, volta aí. Porque a notícia desse feito da rainha 1:17 sairá a todas as mulheres, de modo que desprezarão seus maridos, aos seus olhos. Quando se disser, mandou o rei Assuero que introduzisse a sua presença, e a rainha Vashti, porém, ela não veio. É como se ele tiver, isso vai chegar a todas as mulheres, e elas vão desprezar os seus maridos. E olha que o rei era a autoridade máxima. Autoridade máxima. Né? Ninguém podia falar, não vou fazer alguma coisa para um rei. Né? Então, se uma mulher, né, a esposa dele, falasse não,
quanto mais as outras mulheres com os maridos delas, que Justamente. não eram reis nem nada. E daqui você viu o que tem acontecido hoje, né? Em relação às mulheres, questão de feminino, essas coisas tudo, que tem acontecido nos dias de hoje. Então parecia que, ao mesmo tempo que ele estava explicando, parecia que ele estava profetizando o que ia acontecer. E é o que aconteceu, está acontecendo aí, por aí. Viram? Então, quer dizer, irmãos, isso são ideologias. Ideologias. Isso é uma coisa. E essa ideologia, bem que você falou aí, ó, que não é uma religião. A Não é. ideologia do feminismo, você vê nas irmãs pentecostais, você Justamente. vê nas irmãs batistas, nas irmãs universais, nas irmãs ateias, nas mulheres ateias, que é ateu, nas mulheres espíritas, nas mulheres budistas, nas mulheres umbandistas, entendeu? É em todas. Se uma irmã pentecostal com um saião lá no pé conversar com uma espírita, quando elas falar de coisa, né, questão do marido, não sei o quê, as duas concordam. Concordo com você. Falar a mesma língua. Justamente. Isso, irmão, é perigosíssimo. Engraçado que eles não têm percebido isso, sabe por quê? Você só consegue perceber isso pelo Espírito Santo. Só pelo Espírito Santo. Pastor, engraçado, acho que um pouco mais para frente ele fala assim, ó, e isso não vai ficar só no seu reino, vai espalhar. Aí, Acho que um pouco mais para frente. um pouquinho mais pra frente, vamos lá, você vê, tá vendo? Parecia que aquilo não era, irmãos, não era uma simples resposta, não, parecia uma profecia. E esse homem não era israelita, eles não eram israelitas, eram conselheiros. Ali, não estou vendo aqui, pô. Pode ler, vai lá no 18, aí. E nesse mesmo dia, as princesas da Pérsia e da Média dirão o mesmo a todos os príncipes do rei, ouvindo o feito da rainha, e assim haverá assaz, desprezo e indignação. Se bem parecer o rei, saia da sua parte um edito real e escreva-se nas leis dos persas e dos medos, e não se revogue que Vaste não entre mais na presença do rei Assuero, e o rei deu o reino dela à sua companheira, que seja melhor do que ela. Ele falou que ia espalhar para as outras princesas que estavam no reino. As outras princesas, tá. Ah, entendi. No 18? No 22. 22. Então enviou cartas a todas as províncias do rei, a cada província segundo a sua escritura e a cada povo segundo a sua língua, que cada homem fosse senhor em sua casa, e que isso se publicasse em todos os povos conforme a língua de cada um. Conforme a língua de cada um, quer dizer, é outras nações, outras línguas, outros reinos. Né? Cada homem, que cada homem seja senhor em sua casa. Engraçado, não era? Não era só recusar um convite de festa. Não parecia uma coisa tão simples. E não era tão simples. Não era uma coisa tão simples. Que ele fala nessa carta, e ele fala assim, ó, escreve a carta e coloca o homem como senhor da sua casa. Porque se isso espalhar, não vai só prejudicar o seu reino, vai prejudicar os outros reinos também. Então, justamente. E também passou a sabedoria das pessoas que eram conselheiros dele, né? Porque muitas das vezes teve rei que tinha conselheiros que fosse, naquela época, mandava esse homem pro buraco antes da hora, né? Então eles tiveram a sabedoria de mostrar para ele o outro lado da história. Porque imagine se isso se espalha naquela época. Aí igual ele falou, manda as cartas, escreve que agora o homem é senhor da sua casa. Com certeza ia surgir uma ideologia terrível naquela. Justamente. Vocês estão vendo, irmãos, como é que parecia uma coisa tão simples. Olha a ideologia implantada lá. E, assim, aí se a pessoa quiser interpretar para falar, não, que isso? A mulher só não quis vir, gente, coitada, ela é obrigada a vir e tal. Mas aqui, pelo que dá a entender, pelo que eles fizeram, ela não fez propositalmente como um desafio à ordem dele e sem se importar se ele ia se envergonhar diante dos seus súditos. Justamente. E o que ele falou? Cada homem seja senhor na sua casa. Mas o que a Bíblia fala? Não estava dentro da Bíblia o que eles falaram? Não é justamente o que a Bíblia ensina? Viram? Voltando à origem. Eles voltaram à origem. A Bíblia é muito bem clara, né? Vamos supor que fosse o dia que a rainha Vasta estivesse passando mal, mas ela não dá nenhuma explicação. Fala, eu não vou. Justamente. Justamente. O Pedro?
Não, eu fiquei com uma dúvida, mas não sei se é certo, né? Por exemplo, a rainha Vashti, a rainha Jezabel, né? Na Bíblia a gente vê que elas plantam, né, um feminismo no povo de Deus, né? Fazem coisas que, tipo, a Vashti fez coisas que ia ser notória para todos os povos e chegaria no povo de Deus. E a Jezabel fez dentro do povo de Deus, né? A filha dela e tal. Aí eu fiquei com uma dúvida, eu pensei, o senhor acredita, por exemplo, que as mulheres de hoje, digamos, as mulheres usam calça, maquiagem, faz os furos, né, os pinces, os brincos, etc, né, M fatores, que é tudo pro lado da vaidade, né, da vaidade que já é profana. Mas o senhor acredita que Jezabel e Vashti foi uma das mulheres que abriram porta para os nossos dias de hoje serem assim? Ou não tem nada a ver? Você fala como... É como diz, isso aqui... Talvez quando a Jezabel entrou era só uma raizinha. Porque as vaidades, gente, ela não vem totalmente. Até um tempo atrás, né, vamos supor uns 20 anos, ou até menos, não sei, né? Uns 20 anos atrás, a pessoa tinha vaidade, tinha muita coisa horrorosa, mas agora, que coisa muito piores, porque é como diz, uma portinha que vai abrindo a possibilidade para crescimento. Né? Aumentar as coisas. E em cada século, tipo assim, teve um instrumento do inimigo, né? A Jezabel na sua época, a Vashti foi muito depois de Jezabel, né? Mas também era de uma outra nação. Você vê que a Vashti já não era tão igual a Jezabel, porque a Jezabel era descarada, porque era a cultura da nação dela. Os sidônios, o povo de Tiro, eles eram assim mais terríveis, a cultura deles era mais confrontosa com as leis de Deus mesmo. Já da Medo-Pérsia, nem tanto, por isso que eles já logo escandalizaram com a atitude da Vashti. Já na de Jezabel, não, porque era a cultura do país dela. Né? Então, você vê que até hoje mesmo, por exemplo, você vê em alguns países, tem países que eles são muito ultraconservadores. Né? E tem coisas que para eles, por exemplo, tem coisas que aqui no Brasil já foi normalizado e tem países que não pode fazer coisas que eles fazem aqui no Brasil. Justamente. Né? Já tem lugares que é mais moderno, acho que parece que a França é até uma mentalidade mais moderna ainda do que o próprio Estados Unidos. Então você vê que em cada lugar o diabo vai levantando seu instrumento e tem lugar que abre mais as portas para o inferno, vamos dizer assim. Justamente. Então, irmãos, é por isso que essas ideologias foram criadas. E o crente, ele precisa do Espírito Santo para ele entender. Por que você está vendo, né? Vamos até explicar isso depois. Por que você está vendo os crentes na igreja? Uma dificuldade para entender a Bíblia. Eles estudam. Você vê os pregadores, né? Formou na teologia, lê a Bíblia para cima e para baixo. E prega a mesma ideologia. Eles pregam a mesma. Eles não combatem contra elas, não conseguem combater. Por quê? Será por quê? Né? Por que eles não conseguem? Então, irmãos, isso vai gerando, vai acontecendo. Quem tem o Espírito Santo mostra que isso é um mal muito grande. Está no meio do povo. Então, o camarada, ele fica assim, ele não precisa sair de lugar nenhum. Não precisa sair, você pode estar no meio do pentecostal lá, mas se a ideologia está lá dentro, como a irmã falou, você está na igreja pentecostal, relampeia, pega fogo, profecia, mistério, mas a ideologia está lá. E ninguém tira para fora. Ninguém importa com ela. Mas ela está lá, Satanás está lá, dominando todos. Aí, como diz, só fica lá naquela questão, a briga é só essa, né? Ah, não, a minha igreja é mais antiga, a minha igreja é de Deus, nosso, meu pastor não sei o quê. Mas o pecado que está lá dentro, nenhum deles combatem. Não combatem contra ele. E aí os crentes vai só sendo destruídos, né? Como diz, não precisa tirar ninguém das igrejas, pode deixar todo mundo lá dentro. Se colocou a ideologia lá, pode deixar todo mundo lá, que vão se perder do mesmo jeito. Não precisa tirar ninguém das igrejas. Entenderam? Nós vamos continuar, mas pode, né, perguntar, nós já estamos parando, né? Mas amanhã nós continuamos no nome de Jesus. Eu fico com uma dúvida também, né? Por exemplo, as ideologias são ideias, que nem eu falei, né, no passado, que favorecem a gente, né? Por exemplo, o senhor acredita que a maioria das ideologias vem a partir de um questionamento?
Questionamento? É que, por exemplo, digamos até a questão do feminismo. A mulher, tipo, por exemplo, a Vashti. Eu não quero entrar na presença do rei. Aí, por exemplo, assim, eu não quero entrar. Eu tenho esse direito de não entrar. Por exemplo, ela questiona. Tipo assim, que ela acha que ela tem aquele direito e daquilo ela cria a ideologia do feminismo. Eu não vou entrar na presença do rei. Ponto. Por exemplo, a Jezabel. O costume do povo dela era, né, a maquiagem, a verdade profana e tal. Aí ela, por que eu não posso colocar isso no povo de Israel? Então, o senhor acredita que tudo isso vem da base do quê? Claro que é o diabo que fez tudo isso para manchar as vestes do povo de Deus, né? Mas o senhor acredita que tudo vem a partir de um questionamento? O questionamento diante de Deus, Deus não reprova questionamento de ninguém. Você pode questionar Deus a hora que você quiser e perguntar para ele, questionar. Não, Deus não concorda, ele vai te explicar. Ele tem com todo, se o homem, a pessoa se humilhar, ele explica tudo o que você quiser saber. O problema da ideologia é que ela não é questionamento. É você tentar colocar uma outra, né, um outro processo em cima de um processo. O debate, a pessoa está lá debatendo quem que acha que está certo. Mas assim, eu acho que o Pedro está falando no questionamento de outra forma. Nesse questionar, quando a gente tem uma dúvida de alguma coisa, a simplicidade, falar, será por que é isso? É quando fala assim, quando a pessoa, por exemplo, ela questiona todas as regras, questiona todas as leis. Não concordo com isso, acho que isso aqui não tem problema, acho que aquilo outro. Eu acho que é nesse sentido, né, Pedro? Justamente, é isso mesmo, tá vendo? Porque quando a pessoa está querendo, não, eu não concordo com essa lei, porque eu estou querendo criar uma outra no lugar daquela. Né? Eu quero criar uma outra no lugar daquela. Né? Agora, eu questionar aquela lei, não, eu não acho que essa lei está errada, está certa. Então, eu vou perguntar a alguém que entende de lei, você acha que essa lei está certa? E vai falar comigo, não, essa lei está certa, porque essa lei está falando isso, isso. E a maioria do questionamento que eles usam hoje é de pessoas que não procurou saber como que aquilo acontece. Eles querem questionar sem saber. Não é? É porque se a gente quer questionar alguma coisa, por que a roda tem que ser redonda? Né? Não concordo que a roda tem que ser quadrada. Eu não concordo que ela seja redonda. Por que ela é redonda? Vou lá perguntar a alguém por que a roda é redonda. Quem entende de roda vai dizer, a roda é redonda por causa disso, por causa daquilo outro. Pronto, me explicou. Mas eu quero questionar. Não, a roda não tem que ser redonda mais não. Agora a roda vai ser quadrada. Isso é ideologia. Quer mudar aquilo, entendeu? Porque eu não estou concordando com aquilo. Então eu vou fazer do meu jeito. Então, para a gente saber que a gente está com uma ideologia, que a gente vai ver que aquilo que a gente tem a ideia vai contra o fundamento? Vai contra o fundamento. E vai contra o princípio e fundamento. Olha para você ver, igual, por exemplo, Deus criou tudo com fundamento. E não adianta brigar, ou xingar, ou espernear, o fundamento de Deus permanece. Né? A gente acredita ou não acredita nele, ele vai continuar. Sempre continuou do mesmo jeito. Né? Mesmo os homens acreditando ou não acreditando. Mas Deus criou um fundamento. Aí agora eu vou questionar o fundamento. Não, isso que Deus fez está errado. Mas agora vamos perguntar, né? Se Deus, até um dia o camarada lançando vídeo, ele disse assim, se Deus perguntasse para quem está questionando o seu fundamento, não, o que o senhor está fazendo está errado, eu não concordo, tem que ser dessa maneira. Se Deus perguntasse para ele, meu filho, você já criou alguma terra? Você tem poder para dar vida para alguém? Eu tenho. Você pode? Você pode fazer isso aqui? Foi você que segurou todo mundo? Não, não foi eu não. Então pronto. Como é que você acha que isso pode dar certo? Não é? Como é que você quer mudar isso aqui? No dia que você virar um Deus pelo menos um pouquinho menor do que eu, você pode mudar alguma coisa, mas você não é nada. Entendeu? É isso que eles querem criar. Querem questionar o que eles não sabem. Porque eles não sabem. Por que muitas vezes você vê, nós vamos até falar sobre isso, um dia vi uma menina até debatendo e questionando a questão de não querem, como é que fala, meu Deus? Aborto. Ela questionando. A menina que estava debatendo com ela perguntou para ela o que significava aborto. Ela nem sabia. Ficou perdida, mas queria combater. Como é que você vai combater uma coisa que você nem sabe? É isso que eles têm feito, eles questionam tudo, mas procura saber o que você está questionando, né? Porque senão você está questionando uma coisa que você nem sabe.
Talvez você está até falando que o outro realmente está certo, porque ele aprendeu o que é aquilo, né? Não, pastor, um ensinamento muito tremendo, né, sobre as ideologias. Eu lembrei de Nadab e Abiú, porque Deus já tinha falado com eles que não poderiam levar fogo estranho para o altar. Só que eles criou a sua própria ideologia, foi lá e pegou um fogo estranho e colocou no altar, achando que não teria consequência nenhuma. E teve consequência, que eles morreram, né? Então, muitas das vezes, assim, às vezes Deus fala com a pessoa, olha, não faz isso não, fulano, faz assim, 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 assado. Aí a pessoa vai assim, mas não é bem desse jeito não, eu vou fazer do meu jeito que vai dar certo. Aí não dá, porque a ideologia nunca mostra aquilo que você vai perder. Ela verdade. tenta mostrar que você vai ganhar em todas. Aparentemente. Que você vai arrasar em todas, igual na WBU. Você acha que eles pensaram que eles colocando lá fogo estranho no altar, você acha que eles pensaram que ele realmente ia morrer? Não, só que é isso, Deus não importa, não sou. Vão lá, vão colocar. Porque se ao menos ele pensasse, não vou colocar não, porque Deus é santo e vai ter consequência para nós, eu duvido que eles tinham colocado, mas eles pensaram que não ia pegar nada para eles, que Deus não ia fazer nada. Justamente. Ô pastor, igual a Valéria citou a questão desse Adab e Abiú, mas aí que vem a ideologia. Mas não é fogo? Qual é a diferença? Justamente. Fogo, Justamente. Aí que vem a ideologia. Aí o que ela faz? Ela pega uma coisa, né? Mas é um fogo, você pode levar lá, é fogo. Fogo do mesmo jeito. Exatamente, mas para Deus falou. Para ele é um fogo, mas não serve para ele. Para quem criou o altar, falou assim, não, Exatamente. O fogo aqui é aquele lá. Exato. Não é qualquer um. Igual a ideologia fez isso, não. Você pode ir lá, é um fogo, acende lá. Só que para Deus... Mas só que no caso deles, foi diferente porque Deus já tinha falado com eles, né? E eles não aceitaram. Que não poderia de maneira alguma. Então, assim, ele já sabia que já tinha uma regra sobre aquele mandamento. Justamente. Não poderia levar fogo estranho para o altar. Então, eles acharam, quando Deus falou, não, né, não tem nada a ver, né, vou fazer assim e Deus vai aceitar. Mas já tinha uma regra. Justamente. Aí você vê que é tão profunda, a pessoa pensa que é só uma bobeira, né? Que a ideologia é tão profunda porque, assim, olha você, Deus já tinha falado com eles até o que eles poderiam colocar, né, naquele incenso, aquela coisa toda, deu a fórmula, deu tudo, né? E, assim, você vê que ela vem de uma questão pessoal da pessoa, da forma como a pessoa vê Deus também, muitas das vezes. Porque, olha para você ver, tá, eles pegaram aquilo e foram lá, criaram de outra forma. Por quê? Porque eles desconsideraram a palavra de Deus. Justamente. Entendeu? Desconsideraram a palavra de Deus e falaram assim, não sei se que na hora que eles foram fazer, se eles por preguiça ou por não sei o que lá, ou quiseram fazer um novo experimento, que eles fizeram diferente. E pensou assim, como o irmão falou, vai ser a mesma coisa, vai ser fogo a mesma coisa, né? E isso, se a gente for bobear, se bobear até nós, como servo de Deus, muitas das vezes a gente faz essas coisas. Entendeu? A gente desconsidera as coisas de Deus. Mas se eu fizer assim também, vai ser a mesma coisa. Se eu fizer assim, vai ser a mesma coisa. Deus não vai importar com isso. Que bobagem, entendeu? Como o irmão falou, é um fogo igual o outro. Entendeu? Só que Deus já deixou bem claro. Então, você vê que ela é muito profunda, porque o que você está querendo dizer com isso? Que você não leva muito a sério a palavra de Deus, não. Justamente. Entendeu? Você desconsidera, você não tem aquele respeito. Justamente. E o mais interessante da ideologia é que ela não tem regra, ela tem interesse. Porque com o feminismo não tem regra, tem interesse. Porque se você falar mais alto com a sua esposa, ela vai na polícia e não quer saber, te rebenta você todos. Entendeu? Então a ideologia, ela não tem regra, ela visa interesse de quem fez ela, se o machismo fez um, ou se o feminismo fez outro, se o camarada que é, por exemplo, o homossexual fez um, então ela não visa regra, ela visa interesse, é totalmente diferente. Justamente. E aqui um ponto, irmãos, que eu quero deixar claro para os irmãos entenderem. Quando fala de ideologia que são ideias, então a pessoa passa, então a pessoa não pode ter uma ideia? Não, a pessoa não entendeu ainda. Todo ser humano tem ideias. Nós todos temos ideias. E é por causa das ideias que muita coisa aconteceu. Hoje você vê, né? Um ventilador, né? Uma luz, tudo é ideias.
Só que o que as pessoas não entendem que a ideologia que nós estamos falando é a ideologia do espiritual. Do espiritual, né? Porque do carnal, que é coisa da terra, né? Não tem nada a ver com o espiritual. Aliás, a gente também tem que prestar atenção se o carnal não está interferindo no espiritual. Mas é coisa da terra, o mundo é feito de ideias. Alguém deu uma ideia, foi lá, fez uma cerâmica, outro fez um banco, outro fez isso, teve uma ideia, fez aquilo. Legal, legal. Mas no espiritual não existe isso. Por que não existe? Porque no espiritual, quem domina o espiritual é perfeito. Deus é perfeito. E se Deus é perfeito, não cabe ideia. Não cabe nenhuma ideia. Porque Ele é perfeito. E tudo que Ele fez é perfeito. Tudo que vem dele é perfeito. Então, quer dizer, no espiritual não existe ideologia. Agora, no mundo, nos homens, na vida dos homens, né, ou nas coisas materiais que não atingem o espiritual, está cheio de ideias. O senhor falou também, porque a ideologia não tem fundamento. Não. Por exemplo, antigamente, há um tempo atrás, o ápice do negócio, se eu falasse a pessoa de cor negra. Beleza, ela foi andando. Aí entrou, se eu colocar a sua ideia, veio o homossexualismo, depois veio o feminismo, e agora já está andando para o lado dos animais. Então, ela não tem fundamento, ela vai andando e rodeando. Por exemplo, hoje, se eu soltar um cachorro aí no meio do mato, eu estou enrolado, alguém veio e denunciar o senhor. Então, ou seja, é uma ideologia que ela está andando. Antes era você falar mal da pessoa negra, ou você falar do camarada branco. Então, ela vai andando, ela não tem fundamento. Justamente. Firme, Jesus. E o objetivo dela é contaminar todo o ser humano. Essa, por exemplo, ideologia do veganismo mesmo, que eles não comem nem ovo, né? Tem como é que é? Tem o vegano, tem o vegetariano. O vegetariano come ovo, toma leite e tal, mas o vegano nem leite e nem ovo ele come, porque veio do animal. E a ideologia que eles pregam é o seguinte: da mesma forma que você não gosta de ser maltratado como ser humano, então não maltrate o animal. Da mesma forma que você sente dor, o animal sente dor. Da mesma forma que você não vai pegar uma espingarda e vai matar o seu irmão, também não pega e não mata a vaca, entendeu? Não mata o porco, entendeu? Porque ele também, por que ele é inferior a você? Ele não é inferior a você, não. Ele sente dor. Ele sente fome, ele é igual a você. A ideologia é essa, entendeu? Entendi. Só que a Bíblia coloca os animais numa classe após nós. O próprio Deus colocou, entendeu? Aí, se você fala isso com uma pessoa assim, que já está com a ideologia tão forte, ela levanta desse banco aqui e vai embora. E eu não fico mais nessa igreja. Porque os irmãos estão falando que Deus colocou os animais inferior aos homens que estão escandalizados, porque a ideologia está tão enraizada no coração deles que isso para eles é uma afronta. É uma coisa engraçada, né? Deus falasse com ele assim: então tá bom, você sabe, entende mesmo dos animais, vou colocar um animal para você cuida dele para mim, do oxigênio dele, né? Arruma uma terra para ele pisar, porque essa aí foi eu que criei. O oxigênio foi eu que dei. Tudo vem de mim. Faz aí, cuida dele para mim, só um animalzinho aí, cuida dele com seu recurso para ver se você consegue. Nenhum ser humano consegue, irmãos. Nenhum. Agora, se o Senhor, que criou todas as coisas, falou assim, ó, isso é preto, isso aqui é branco, e morreu a história. Ele é o Criador, meu Deus. Morreu a história, o resto é conversa fiada. A irmã... Porque a ideologia ela só veio para combater os princípios e os fundamentos de Deus. Justamente. Né? Porque, igual, por exemplo, a gente acha que é uma coisa boba, por exemplo, o animal. Antigamente, a gente tinha um animalzinho, a gente gostava, mas não tinha esse sentimento todo. Mas já está levando para outro lado, porque hoje as pessoas estão abrindo mão de ter um filho porque dá trabalho, mas porque quer ter um cachorro. Que gasta muito mais do que o filho. E, assim, coloca um cachorro lá em cima, faz coisas absurdas por animais que às vezes a gente não faz por um filho. Então você vê que isso aí só veio para combater contra os princípios. Justamente. Nada mais. E se todo mundo parar de ter filho e só ter cachorro, eu quero ver daqui uns séculos, né? Como é que vai... Não, o problema é que daqui uns séculos vai acabar todo mundo, fica só os cachorros.
Porque os cachorros não parou de ter cachorro, né? Mas os homens estão querendo ter mais filho. Então ninguém vai ter filho, daqui um dia acaba o ser humano e fica os cachorros aí na Você terra. vê que naquela parte de Isaías das mulheres, das 7 mulheres, hoje é bonita a mulher ser empoderada, ser empreendedora. Não que é errado a mulher ser empreendedora, mas já é com outro pensamento. Justamente. Né? Então, e vocês acham que isso aí começou agora? Isso já vinha desde lá do começo. Desde antigamente começou. E como disse, igual eu falei com o Pedro, colocaram primeiro uma sementinha pequenininha e o trem foi crescendo, né? Vai crescendo, vai aperfeiçoando. Não, pastor, e essa questão do veganismo que a Ju falou, vegetariano, na verdade é para atingir o próprio Deus, querendo mostrar que Deus é injusto, que Deus é ruim. Como assim Deus fez os animais para o homem comer? Que é isso? Nossa, Deus então não tem coração, não. A criatura querendo mostrar que é mais justo do que o Criador. Entendeu? Então, assim, esse negócio vegetariano, veganismo, tem outras coisas também que a pessoa só come fruta, é tudo para mostrar, tipo assim, né? Deus é ruim e nós somos bons. Somos bons. Porque nós estamos preocupando com os animais, né? Justamente. Como se Deus também não cuidasse dos animais, porque Deus cuida. Justamente. Mesmo que Deus fez o animal para o homem comer, Ele cuida dos animais, Ele dá vida, Ele sustenta. A gente vê, né, às vezes lá em casa, até ensino como cuida. A palavra de Deus fala que os animais clamam a Deus por comida, Deus dá aos animais comida. Se eu ver que até nos animais, quando a gente vê aqueles vídeos lá da África, lá, Deus dá cada livramento para cada animal, que ele vai na boca do jacaré, mas Deus tira ele de lá, vai na boca da onça, mas Deus tira de lá. Por quê? Porque não chegou a hora dele, entendeu? Então você vê que Deus cuida também. Então, assim, fica parecendo como se Deus fosse um Deus ruim. Não soubesse cuidar da terra. Não soubesse cuidar, mas Deus cuida. Justamente. Mas é engraçado que nenhum deles vai lá, né? Devia falar uma coisa assim, então vai lá, meu filho, vai lá para você bater um papinho com o leão lá na África, lá vai conversar com ele, com a hiena, bate um papinho com ela lá para ver como é que você é bom de conversa, como é que você é bom de conversa. É porque a ideologia ela vai no extremo, né? E não é no extremo. Porque, por exemplo, a Bíblia fala que o justo cuida pela vida dos seus animais, né? A Bíblia ordenava muita coisa que chegava a ser, até parece coisa de psicopata. Tem gente que é covarde, né? Aí que tem isso aí Deus não compactua com isso, né? Mas a pessoa tem que saber os limites, né? Eles foram num extremo muito, né? Justamente. Além. É. Justamente. É. Porque para nós. Verdade, porque para nós aqui dá para a gente escolher. Você escolhe ovo, escolhe carne, escolhe peixe. Agora, qual a escolha do leão? O que apareceu para frente para ele, meu filho, mete o queixo. Quer nem saber, meu filho. Não, pastor, mas também o cientista também vem arrasando, fazendo um estrago na fé do pessoal. O pessoal muitas vezes está crendo mais no cientista do que na palavra de Deus, entendeu? Se o cientista fala hoje, dá um sinal lá que vai chover, muitos nem saem de casa. Muitos estão crendo no cientista e muitas mulheres, entendeu? Até muitos homens falam, não, hoje vai cair uma tempestade. Jesus pega e manda o sol. Aonde está a fé? Tem que crer, não no homem, tem que crer no Senhor. Né? Justamente. O versículo, Mateus 6, 26. Olhai para as aves do céu, que não semeiam nem cegam, nem ajuntam em celeiros, e vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas? Viu? O ser humano tem o quê? Muito mais valor do que elas. Aí, o que Jesus falou? Muito mais valor. Né? Eu posso ler o versículo? Pode? Romanos 1, 21. Romanos 1, 29. 21. 20 quanto? 21. 21. Romanos 1, 21. Porquanto, tendo conhecido a Deus, não glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes, em seu discurso, se desvaneceram,
e o seu coração insensato se obscureceu. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos, e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem do homem corruptível, e de aves, e de quadrúpedes, e de répteis. Pelo que Deus os entregou às concupiscências de seus corações, à imundícia, para desonrarem seus corpos entre si. Pois mudaram a verdade de Deus em mentira, e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Amém. Amém. Tá vendo? Quer dizer, mudaram. Eles mudaram, né? E serviram mais a criatura do que o Criador. Então, tudo fora. Amém, irmãos? Vamos orar então no nome do Senhor Jesus? E amanhã nós continuamos no nome do Senhor falando sobre essas ideologias. Amém?